Olá, meu nome é Abílio, tenho 62 anos. Moro em uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, no estado do Paraná. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1996, em uma zona rural, a uns 30 quilômetros daqui. Naquela época, meus dois filhos estavam com 16 e 11 anos de idade. Meu cunhado tinha um sítio perto de uma cidadezinha pequena, que ficava a uns 30 quilômetros de nossa cidade. E eu e meus filhos sempre íamos para lá passar os finais de semana. Por causa disso, todos nós que frequentávamos o sítio do meu cunhado tínhamos amizade com muitas pessoas que tinham sítios ou fazendas ali perto. Em um certo final de semana, estávamos no sítio, eu, meus dois filhos, meu cunhado e alguns de nossos sobrinhos. Naquele tempo, meu filho mais velho gostava muito de roça. O caçula também gostava, mas não tanto quanto o mais velho. O meu filho mais velho era aquele tipo de garoto que gostava de chegar na roça, pegar um cavalo e sair por aí em tudo que é lugar. Ele tinha até um cavalo que havia comprado com dinheiro que ele ganhava trabalhando em um bar naquela época. Naquele dia, estávamos no sítio no sábado, mas eu não fui para dormir, pois tinha um compromisso no domingo, e eu já tinha avisado os meninos que iríamos para voltar no mesmo dia. Por volta das 5 da tarde, falei para os garotos começarem a se ajeitar para irmos embora, mas os meus sobrinhos estavam se arrumando para ir para uma fazenda de um de nossos conhecidos, ali da região. Ao que parece, iria ter uma pequena festinha lá. Iriam fazer uma vaca atolada, esse tipo de coisa. O meu cunhado também iria embora naquele dia, mas iria à noite. A filha dele e alguns de meus sobrinhos iriam dormir no sítio. Eles iriam para a fazenda que iria ter a vaca atolada. O meu cunhado disse que também iria para a fazenda participar um pouco da festinha e que iria embora de lá mais tarde. Foi então que meu filho mais velho me pediu para que fosse embora com meu cunhado mais tarde, para que ele pudesse participar um pouco da festinha lá na fazenda. Eu disse a ele que tudo bem, mas que realmente ele teria que ir embora com o tio dele depois, pois o compromisso que teríamos na cidade no domingo também precisaríamos da presença dele. E assim deixamos tudo combinado. Fomos embora somente eu e meu filho mais novo no meu carro, e meu filho mais velho ficou no sítio para voltar com meu cunhado logo mais à noite. Naquela época, nenhum de nós tínhamos celular, somente telefone fixo em casa. Estávamos em casa eu, meu filho mais novo e minha esposa. As horas foram passando, bateu 8, 9, 10 horas da noite e nada do meu filho mais velho chegar em casa. Até que quando estava beirando 11 horas da noite, o telefone toca. É o meu cunhado. Meu cunhado já havia chegado do sítio e estava me ligando de sua casa. Ele estava me ligando para avisar que meu filho mais velho não quis de forma alguma voltar com ele. Disse que ele começou a beber lá na fazenda e pediu para que nos avisasse que iria dormir lá. Naquele momento, meu sangue subiu a cabeça. Eu tinha deixado bem claro para ele que era para ele voltar com o tio, pois realmente iríamos precisar dele no domingo. Assim que desliguei o telefone, rapidamente comecei a me aprontar. Eu iria voltar até o sítio e ir na fazenda onde estava tendo a festinha. Iria lá para buscar o meu filho,
O meu filho de 11 anos também começou a se aprontar para ir comigo. Cerca de meia hora depois, já estávamos na estrada de terra, indo em direção à fazenda. Aquilo já devia ser por volta de meia-noite. Quando chegamos na fazenda, já pudemos ver o movimento de pessoas e a música em uma espécie de quiosque que tinha fora da casa. Eu estava com tanta raiva do meu filho que havia ficado ali que eu parei o carro a alguns metros do quiosque e pedi meu filho mais novo que fosse até lá chamá-lo, pois se eu fosse lá, iria fazer ele passar vergonha diante de todos, de tamanha que era a minha raiva. Enquanto meu filho menor foi lá chamá-lo, eu fiquei lá dentro do carro esperando e tentando me acalmar um pouco. Passado alguns momentos, os dois chegam e entram no carro. Eu começo a seguir o caminho naquela estrada, iniciando uma discussão pesada com meu filho mais velho. A uns 150 metros da casa, ficava a porteira principal da fazenda. Meu filho mais novo, que estava no banco da frente, novamente, assim como na ida, desceu para abri-la. Quando eu passei com o carro e estava esperando ele fechar a porteira e entrar novamente, eu escuto um estrondo atrás do carro. Era meu filho que havia soltado e fechado a porteira com muita força. Naquele mesmo momento, ele saltou para dentro do carro e pediu para que eu acelerasse. Eu, ainda estressado, perguntei o que foi e ele só disse: vai, vai, vai. Nesse momento, eu escutei mais um barulho vindo da porteira. Quando eu olhei no retrovisor, com a luz do freio do carro, que estava acesa iluminando toda a porteira, eu pude ver uma besta horrível tentando passar de qualquer jeito pela porteira. No mesmo instante, eu engatei a primeira e comecei a arrancar o carro. Nesse momento, meus dois filhos estavam olhando para trás. Aquela besta finalmente conseguiu passar pela porteira e começou a correr atrás do carro. Eu não podia acreditar. Aquilo era muito rápido. Eu estava a uns 60 por hora e aquela coisa conseguia nos acompanhar. Eu não podia deixar que aquilo nos alcançasse. Corri ainda mais, batendo o carro todo nos buracos daquela estrada. A raiva que eu estava do meu filho até tinha passado e conseguimos nos distanciar daquela criatura. Meu filho mais novo disse que quando eu passei com o carro pela porteira, ele escutou um barulho vindo do mato. Ele disse que soltou a porteira rapidamente por medo, mas sem saber do que se tratava. E só depois que a porteira bateu e aquela besta chegou até ela, que ele viu que se tratava de uma coisa do outro mundo. Voltamos para a cidade e passei na casa de meu cunhado para contar o que havia acontecido. Algum tempo se passou e depois de alguns dias voltamos no sítio e na fazenda novamente. Em um certo dia que passei por lá, eu estava conversando com um dos funcionários que tirava leite das vacas e morava por ali. Ele disse também já ter visto a criatura em uma certa ocasião, perto de sua casa, e que realmente aquilo é uma besta do inferno. Eu fiquei pensando como as coisas aconteceram. Meu filho mais novo só deixou a porteira bater naquela noite, pois ficou com medo do barulho no mato, mas sem saber o que realmente era. Se fosse eu que tivesse aberto aquela porteira, provavelmente não iria me assustar, e talvez aquela coisa tivesse tempo de me pegar e me matar. Outra coisa que fico pensando é como aquela coisa não foi até o quiosque da fazenda. Lá ela iria encontrar várias vítimas naquela noite que ainda estavam por lá.
Talvez eu fiz aquela coisa correr atrás de nós no carro e eu os livrei dessa tragédia. Depois dessa noite, a vida de meus filhos e a minha nunca mais foi a mesma, pois descobrimos que no meio desses matos tem coisas que nem sequer sonhamos que existam. Boa noite.